Hoje nós estamos aqui para mais um Pod da Grace. Gente, eu estou com convidadas. Vou falar. Ô, produção, corta, tô quase indo embora do programa hoje. Porque, gente, sério, estou aqui com visitas, né, bem especiais. Uma grande professora, foi minha professora na faculdade, no meu tempo de pedagogia, eu vou deixar ela se apresentar. E também estou aqui com uma neuropsicopedagoga, e elas vão falar um pouquinho aí sobre... fala um pouquinho, pessoal, aí quem são vocês? Bom, vou me apresentar. Com licença, meninas. Meu nome é Rosariane. Fique à vontade que o Pod da Grace é nosso. Tá ótimo. Tá? Eu sou Rosariane Campos, meu apelido é Zizi, como vocês já me conhecem, né? As minhas redes, por favor, tem lá Zizi, Rosariane, né? No YouTube também, conto histórias no YouTube. Eu gosto de educação. Eu sou uma profissional da área da educação. Acho que somos três, né, Marisol? A gente gosta muito. Três apaixonadas. Apaixonadíssimas. Eu sou pesquisadora da área de alfabetização também, sou graduada em pedagogia, sou psicopedagoga, mestre e doutora em educação. E tenho doutora, tá, Acho gente? que eu vou embora Licença. também, Grace. Não, bora. Não, vamos unir tudo que vai ficar melhor, né? Eu acho que vai ficar melhor. Doutora em educação, gente. Uma doutora fresquinha. Terminei em outubro do ano passado. Nossa. Defendi meu doutorado em outubro do ano passado. Ô, Zizi, no tempo da faculdade eu já admirava o conteúdo que você transmitia para nós. Imagine agora, gente, doutora em educação, né? Obrigada, Grace. Quem gosta da educação tem que aprofundar, né? Nós não podemos deixar a coisa correr solta sem aprofundamento teórico. O aprofundamento teórico é a base do dia a dia do professor, né? E trabalho como formadora de professores de graduação e pós-graduação. Na graduação, eu sou professora de pedagogia. Você me conheceu assim, né, Grace? E também estou fundando uma escola, que é um assunto que no finalzinho eu quero falar que é muito legal e que tem tudo a ver com inteligência emocional, com alfabetização emocional. Gente, porque hoje nós vamos falar aqui sobre alfabetização emocional. Nós falamos tanto sobre alfabetização, né, Zizi, na faculdade. Alfabetização, B com O. Eu gosto de falar assim, né? B com O, bo. L com A lá, bola. Criança aprendeu ali uma palavra. A gente comemora, feliz demais. Mas e quando o assunto é alfabetização emocional? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Coisa boa. E você, Marisol? Fala um pouquinho de você aí pra nós. Meu nome é Marisol Siqueira. Escritora, tá, gente? Licença. Eu escrevi um livro nos bastidores da educação, onde eu conto o meu olhar, o meu bastidor, o que eu vi dentro de escolas durante 25 anos. É uma vivência rara, né? E eu trouxe ali todas as experiências, tudo que foi feito, com muito amor. A educação não dá para ser sem amor, né? Nossa, é verdade, gente. Eu trouxe um livro tanto para Zizi quanto para Grace. Quando você fala isso, meu coraçãozinho bate forte aqui, porque às vezes quando você encontra um professor que você percebe ali que tá faltando uma gotinha de amor, exatamente, né? E falta, né? Falta eu muito. falo que no livro eu conto, tem um capítulo que chama Pelo Viés do Amor, Zizi. Muito mais que dar aula. Muito mais do que dar aulas, né? Porque é exatamente isso. A gente faz muito mais do que dar aulas. Eu sou graduada em pedagogia, fiz uma pós em neuropsicopedagogia, atendo na clínica, sou orientadora parental, atendo pais, dou formação em escola. Que desafio, né? Não é? Eu acho que é um dos maiores. Porque quando você pega uma criança e você percebe que o maior problema, ele não é da criança, né? Nessa formação. Da família, da né? família. Até nós vamos falar sobre isso. Quem é responsável aí quem é o responsável pela alfabetização emocional? A escola tem que ter essa responsabilidade, é a família, é a escola, é o professor, a tia, é a avó, gente. Quem vai alfabetizar esses meninos nas emoções? Quem vai pegar gente? essa... Porque eu vejo o grande desafio da alfabetização. Na pandemia, nós vivemos essa realidade. O desafio das mamães ali desesperadas, descabelando, né, Zizi? Gente. É verdade. Para ensinar. Quando a gente se pergunta, né, de quem é, né, de quem é a tarefa, de quem é o papel de educar essa inteligência emocional? E por muito tempo eu me fiz essa pergunta: será que isso é papel da escola? Será que isso é papel do professor? E recentemente, estudando um pouco por conta da Fundação da Winsford, eu acabei tendo a oportunidade de estudar muito sobre o tema. E o que eu tenho visto que os autores, os pesquisadores recentemente têm dito, inclusive o Léo Feidman, nesse livro, A Síndrome do Impostor, ganhei esse livro agora da Heleneuza, lá da editora FTD, e ela falou: olha, você precisa ler esse livro que tem tudo a ver com o que vocês estão falando aí na escola.
esses pesquisadores todos têm nos dito que não é uma tarefa da escola, não é uma tarefa do professor, sim. não é uma tarefa do pai, é uma tarefa da comunidade. De todos, né? Na verdade, precisa haver um múltiplo esforço, né? Um esforço de multiprofissional, um esforço de todas as pessoas da casa, as pessoas da escola, todos os profissionais. A gente multidisciplinar para que todos se envolvam numa mudança que não é só uma mudança da concepção da criança e da inteligência da criança, é da sociedade. É da sociedade. Nós precisamos mudar essa cultural, sociedade. Nossa, né, uau, Zizi? Zizi, até mesmo porque nós, em alguns livros também, pesquisas, eu vejo muito que nós não fomos alfabetizados nas nossas emoções, nós não Sim, tivemos essa ninguém oportunidade, nossos foi. pais não tiveram, Pelo né? contrário, Esse acompanhamento para uma tinha que se criança. calar. A gente tinha que se calar, você tinha que engolir, calar. Engole o não choro, pensar, cala a não boca. falar, não Faz conversar, copia. não dá birra, É, não, uma não, cópia. não diz nada a respeito. Fique quieta, engula a sua emoção. Né? E guarde só para perfeito. você. E hoje a gente Nossa. vê que não é isso, né, Marisa? Não, hoje não é assim. Eu dei aula durante 9 anos, estava contando para a Zizi, antes da gente começar, eu dei aula 9 anos para alfabetização. E cada ano era um desafio diferente. Sim. Porque você pensa assim, eu já tenho tudo pronto. Não, eu não tenho tudo pronto. Chegou para mim uma nova turma, com outros sentimentos, com realidades diferentes de família, né? Porque a gente tem que Sim. trazer isso para esse contexto. Não dá para você olhar para uma criança e falar assim, ela vai aprender como os outros 25. Não é Nossa. assim. Cada um tem a sua particularidade. Uns têm umas habilidades maiores, outras não. E a gente vê isso, inclusive, no consultório. Sim. Não é? A gente pega criança que tem muita facilidade na escrita. Desenvolve rápido, né? Na própria alfabetização emocional, hoje, atuando aí diretamente com a alfabetização emocional, nós vamos falar muito sobre isso aqui. Eu vejo, assim, que tem crianças que no início ali, no processo é mais rápido, tem crianças Sim. que demoram um pouco, eu até falo, olha, mamãe, acalma seu coração, É porque isso. vai demorar um pouquinho mais, mas vai também, nós vamos alcançar o objetivo que nós precisamos, né? Exatamente. E quando você fala assim, de quem é a responsabilidade? Nossa, de quem Todos é? que você citou precisam ter a paciência, a calma de saber que a criança tem o seu tempo. Então, tem crianças que alfabetizam lá em março, outras lá em outubro. Mas tem uma Não é? questão. Sim. Tem uma questão que é muito importante, não adianta tapar sol com peneira. Adoro, gente, Adoro nossa também, doutora vamos aqui, lá. ó. É Vamos uma lá, Zizi. observação de quem tem experiência, assim Sim. como vocês têm. A escola precisa se Tomar reinventar. o A seu escola lugar. precisa ser esse ambiente holístico de aprendizagem. É Um isso. ambiente em que é seguro, um ambiente em que a criança se sinta para a individualidade, mas também para viver no coletivo, para partilhar, para que a criança se sinta capaz e com vontade de falar das suas emoções, para que ela possa explicar o que ela está sentindo, que ela possa também saber ouvir o sentimento do colega, né, para diminuir conflito, diminuir estresse. Tudo isso é o que a gente vem tratando hoje num termo, ainda é um termo que se usa em inglês aqui no Brasil, mas é muito pertinente, que é o mindfulness, Sim, né, que é a capacidade de concentração, de pensar em si, do responsabilizar por si, ter foco, reduzir os ambientes de bullying na escola. A escola É precisa muita se coisa, hein, reinventar. gente? Dá um tema pra... Ela precisa se reinventar, com Precisa. certeza. Mas eu vejo com bons olhos o caminho que, por exemplo, a neuropsicopedagogia vem Sim. trazendo com novas formações de professores para que eles possam se preparar melhor para esse novo ambiente, essa reinvenção da escola e do professor. Zizi, é isso mesmo. Nossa, Zizi, você me trouxe aqui na memória alguns estudos, né, recentes que eu tenho feito, e até mesmo a neuropsicopedagogia que acabou ganhando meu coração, meu. porque eu falo que, nossa, se todo professor tivesse a oportunidade de fazer essa especialização, por que eu falo isso? Porque, gente, não tem como você ser o mesmo após a Mesmo, não tem especialização. como. Porque Não. você começa a se tornar mais sensível Exato. à criança, ao que a criança está enfrentando, ao sentimento da criança, né? E você me trouxe aí na sua fala, Zizi, algo interessante, que a neurociência hoje fala que as emoções, né, e a aprendizagem... Então, e todo professor, eu acredito que... Não, peraí, travou. Zerou, vamos começar de novo. Fala de novo, 3, 2, 1. Que eu não lembro onde eu parei, que eu tava Você falando. parou no que você estava lendo esses dias. 3, 2, 1, fala aí. Então, e hoje, Zizi, a neurociência traz para nós algo muito interessante, que o emocional da criança, ele caminha junto com a aprendizagem. A criança que vem enfrentando problemas de aprendizagem,
ela precisa de ajuda no emocional. Então, eu trabalho muito a autoestima hoje, diariamente no consultório, a autoestima da criança, a autoconfiança. Por quê? Porque essa criança com uma autoestima, né, saudável, satisfatória, ela vai aprender mais. Então, eu vejo que Grace, eu até quero compartilhar isso aqui, eu sempre compartilho em palestras também. Por quê? Eu sou outra pessoa depois que eu fiz a neuropsicopedagogia. Eu lembro que eu estava na escola, eu estava cursando a neuropsicopedagogia, já tinha feito várias formações nessa área da inteligência emocional e eu mudei o meu comportamento. E eu lembro de ver uma criança chorando muito no corredor da escola, ela estava chorando aos prantos, e assim, berrando. Sabe aquela criança, ao mesmo tempo que era um choro de angústia, era meio que uma birra também, uma ira, uma raiva, tudo misturado. E ali eu passei, e se fosse a Grace, né, antes, eu ia passar e falar assim, não, tá chorando aí, que pirraça, coloca essa menina pra sala, vai fazer tarefa, né? Não, eu passei e eu falei, uai, o que aconteceu com essa mocinha que ela tá chorando? Eu nem era professora da sala dela. E aí eu parei, eu me abaixei, tava no intervalo, uma aula vaga, as histórias da escola, Os viu, bastidores, gente? Nos bastidores, da tantos anos. Exatamente. E aí eu parei e falei assim, meu amor, se acalma, respira, calma. Respira aqui com a tia, eu tô aqui pra te ajudar, calma. Aí ela respirou, eu falei, calma, o que tá acontecendo? Eu posso te ajudar, vamos tomar uma água? Aí ela foi se acalmando, eu falei, olha, eu posso te ajudar, você tá muito nervosa, porque é o primeiro passo da inteligência emocional, ensinar a criança a reconhecer, exato, né? E aí o que aconteceu? A professora da criança passou na hora, e ela veio com uma cara meio fechada, e falou assim, isso aí é só drama, é frescura. E como eu não ia entrar no meio da aula da minha colega, né, porque, né, antiética ali, eu falei, desculpa, eu vou voltar lá pra minha aula, mas se você precisar de ajuda, eu tô aqui pra te ajudar. O que era meu desejo? Falava, entra pra sua sala, deixa essa criança comigo, eu tô de intervalo, eu vou conversar um pouquinho com ela, porque ela vai se acalmar e ela vai conseguir voltar a produzir. Porque uma criança dessa, gente, no meio desse cenário, não vai produzir. Nós adultos, nós produzimos quando você está desmotivada, né? Sim. E é isso, não sabe? produz. E essa professora, muitas vezes, ela até bem intencionada, mas fica Sim. nervosa, fica irada com a situação, não sabe como lidar. E aí, o que uma escola dessa tem que fazer? Formação de professor. Precisa trazer a formação para trabalhar, para que o professor saiba orientar os seus alunos. Zizi, eu vou na sua escola depois dar umas formações lá, hein? Olha, eu e a Marisol, viu? A UFSC vai ser modelo para a educação nacional. Tanto que tem um projeto de expansão para o país inteiro. Muito legal. Mas depois eu falo disso. Olha, mas é preciso trabalhar a formação do professor para ele saber como reduzir os conflitos, conscientizar a criança de que ela precisa explicar. Não é frescura não, né, Zizi? Não é frescura. Algum mal-estar está instaurado ali naquela criança. E também não é que o professor seja um professor malvado. Ele é despreparado. É isso. E ele se irrita, fica nervoso de não saber como lidar. Né? E é preciso ele saber lidar de forma eficaz, com ética. Vocês estão vendo que eu estou com a minha colinha aqui? Vou olhar para você, inclusive. Para que a gente saiba lidar com os desafios diários da sala de aula. Uma criança dando birro, uma criança tendo um ataque de ansiedade. Nós vivemos um momento em que as crianças têm muitos ataques de ansiedade. Chegou uma criança com depressão infantil, se o seu professor estiver despreparado, como que ele vai lidar com isso? Não, ele não sabe lidar. Uma criança que tem uma crise de pânico, ele acha que a criança está infartando. Não, e é uma crise de pânico. Os professores precisam ter essa formação. Isso, hoje em dia vem muito, né? Ou buscar num curso de extensão, ou buscar... Hoje em dia tem como você estudar da sua casa assistindo um bom podcast. Tem como. Aprendendo, né? É claro, aprendendo sempre. Assistindo a um canal do YouTube de um pesquisador sério, né? Que já fale sobre o tema. E a alfabetização emocional é o início disso tudo. É só né? isso. É quando a gente começa a imersão no aprender sobre os seus sentimentos, sobre compartilhar o seu sentimento, dizer para o outro o que sinto, me responsabilizar pelo outro, me ajudar a ser melhor e ajudar o outro a liberar o que há de melhor. Não ser julgado e condenado, né? Porque às vezes, sabe o que eu percebo muito no consultório, Zizi? Eu vejo que as crianças, a Marisol vai até me ajudar nisso, eu vejo que as crianças, elas acabam sentindo, acaba gerando um vínculo e uma confiança, porque sempre que eles chegam, eu falo, olha, tia Grace também tem defeitos, eu também erro, e pode ficar tranquila que aqui é nosso bate-papo, pode falar o que você quiser, ó, tia Grace não tá aqui pra brigar, nem pra criticar. Confiança, eles vão gerando confiança. Ambiente de confiança. Isso, e aí o que acontece? De repente, quando eu vou observar a primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão,
criança tá me contando coisas que ela não conta nem pra família em casa, porque tem Exatamente, medo de contar. Você sabe é a que isso. nome? A que nome se dá? Não! Ambiente holístico de aprendizagem. Nossa, É um ambiente uau. em que a criança se sente segura. Ah, eu um amo fazer ambiente isso em com que as ela crianças. confia. Ela sente que a pessoa que o Ela se interlocutor entrega, na é- verdade. Isso, Né? oferece essa capacidade de entrega para que ela seja ela mesma e ela fale dos seus Gente, e sentimentos. essa semana aconteceu algo comigo no consultório, bem parecido com isso que você está falando. Eu recebi uma criança e, nesse ambiente propício, né, de liberdade, ele me contou uma coisa e eu orientei, né? Olha, eu acho que isso não convém e tal, enfim. Quando eu entreguei para a mãe disse assim, olha, deixa eu te falar, a escola pediu para você ir lá porque hoje aconteceu uma coisa inesperada. Eu achei que era o que ele tinha me contado. Falei, vou marcar com a escola. Caixinha de surpresa. Não, bem, quando eu fui à escola, ontem inclusive, não tinha nada. Ele me contou algo dele, uma particularidade dele. Por quê? Porque ele sentiu segurança Acolhido, ali. né? Acolhido. E na escola não tinha É o nada apego a ver, seguro. Entendeu? Então, a gente tem que ter muita clareza daquilo que a gente está oferecendo. Sim. Já pensou, se existe uma escola, numa sala de alfabetização, eu tiver um educador que propõe, que proporciona para a criança um espaço acolhedor, onde 25 crianças conseguem confiar num único professor. Sim. Esse é o meu sonho. Aí tem a escola, no capítulo, tem aí uma escola dos sonhos. Nossa, Qual que você- é a mas escola tem que dos ser sonhos? A escola dos sonhos. Eu tive um aluno, você me fez lembrar de uma história incrível, que ele levou uma suspensão. E olha, gente, as coisas que acontecem dentro da escola, sabe? Olha o que aconteceu. A minha colega de trabalho, eu ia pegar essa turma no próximo ano, né? No finalzinho do ano ali, aquela troca de turma. Sei. E aí ela me chamou, Grace, eu quero te mostrar a lista, eu quero te mostrar os seus alunos do ano que vem. Aí eu falei assim, não, eu já era chata, né, gente, mas eu sou mesmo. Aí eu peguei e falei assim, é uma chata no bom sentido, né? Eu falei, não quero ver, não. Aí ela falou assim, Grace, eu quero te falar sobre as crianças que você vai ter, porque tem um abençoado aqui, não sei o quê. Eu falei, não, é esse abençoado aí Esse que eu mesmo. quero. Porque o abençoado era no outro sentido, né? Sim, Aquele aluno que tem aquele um que todo comportamento mundo- que não é legal, que ninguém tem paciência com ele. Ninguém e consegue tal. lidar. Que aí é o que a Zizi falou que eu achei incrível, gente. Não é que o professor ele seja mal que ele queira fazer isso, é que o professor ele não está preparado. E nós vamos aí nessa jornada de levar esses conhecimentos para a escola, né? Para que esse professor se sinta preparado, porque eu me sinto outra professora hoje. E esse aluno, a coordenadora foi atrás de mim no início do ano e falou assim, Grace, o que foi? Ele parou de ir na coordenação? Aí eu falei para ela, mas você tá querendo que ele vá? Eu pensei que era o né, inverso. você queria que eu resolvesse aqui dentro da sala mesmo, né? Eu tô amando e tal. Aí eu falei, não, tá tudo bem aqui. Aí veio a auxiliar da coordenação, Grace, o fulano só vivia lá na coordenação. Eu falei, mas tá tudo bem aqui. Aí o que acontece? Eu comecei a olhar para a linguagem de amor dele, eu comecei a elogiar ele, eu comecei fortalecer, né? Trazer ele era um isso pra aluno que criança. ele foi um desafio todos os anos para os professores. Olha E quando só. ele chegou na minha turma, e ele tinha um carinho tão grande que a mãe dele na reunião de pais ela chorou. Olha, tá vendo? Ela falou assim, Grace, eu tava pedindo a alguém. E alcança que- os pais, né, gente? Que é o elo maior que essa criança tem. Nossa, é Isso tudo que que eu a vou mãe te falar, é quer, tudo né? que a mãe Um quer. professor que entenda meu filho, que goste do meu filho, que Exatamente. respeite o meu... Acho que não é nem só gostar, né, gente? Eu acho que é Mas quando a respeitar. gente fala assim de fortalecer essa criança emocionalmente, é porque esse educador, ele não vai ficar com essa criança no outro ano. É. Então ele tem que ir para o outro ano fortalecido. Sim. Entende? Para que ele consiga caminhar os outros anos com aquela força que você deu para ele ali. Sim. Mostrando que ele é capaz, né? Que ele E olha consegue. só que legal. Eu estou tentando fazer assim, um mapeamento, uma leitura da fala de vocês. Hoje eu ensinava tendências pedagógicas, que é a evolução da educação através dos tempos, né? Na pedagogia tradicional, a gente se preocupava, o professor se preocupava muito com o lado acadêmico. Sim. A formação acadêmica é o mais Perfeito. importante. Depois, na pedagogia progressista, houve uma evolução. Nós aprendemos a nos preocupar com o acadêmico associado aos elementos cognitivos. Hoje, a gente vai muito mais além. A gente se preocupa muito com os elementos acadêmicos, muito com os elementos cognitivos, mas agora? muito em trabalhar as competências socioemocionais. Competências, As isso competências socioemocionais. E são essas competências que, inclusive, estão na BNCC, para que Sim. sejam exploradas. Esse livro, isso mesmo. o Feldman fala disso, fala das competências na BNCC. E essas competências, elas vão ensinar a criança para a nova, para a tecnologia do futuro, elas já vivem uma tecnologia, mas a tecnologia do futuro a que está chegando, né, Zizi? será ainda mais produtiva, Nossa, mais como ágil, preparar, hein, essas crianças? mais midiática, né? Essa pedagogia do futuro, essa pedagogia hoje precisa preparar para essa
para esse novo profissional. Que profissional nós teremos? Nossa. O médico não será médico do mesmo jeito, nós teremos Nossa! mas os engenheiros não serão, os professores não serão. Perfeito, Nunca mais. Zizi. E nós teremos, nós já temos carreira que nunca antes foi pensada. Não. Que não tem nem escola para. E muitas pessoas nem ouviram falar sobre isso aí. Nem Isso. ouviram. Isso que E a você escola trouxe é muito precisa se inovador. preparar para essa Sim. profissão do futuro. Até A porque a escola e a tecnologia. família. Exatamente. Com certeza. A A família tem escola que estar e a família. preparada. Eu até gostei disso que você falou, porque traz muito à minha memória a paixão que eu tenho hoje pela educação e pela psicologia, porque a psicologia também vai ter que se reinventar, porque a educação tradicional já não vai conseguir mais educar. Ela vai ser usada porque ela é útil, né? A gente vai usar o que é antigo, sim. Eu sou tradicionalista também, tá, gente? Eu acredito nessa metodologia. Mas Também só ela gosto. não vai conseguir mais, só porque as ela não crianças são funciona. nativas digitais, são Sim. diferentes, né? são É um diferentes. tempo diferente. E a psicologia também. A psicologia também, essa psicologia tradicional já não atende mais o homem moderno. Então, até a nossa forma de trabalhar no consultório, a Zizi como ali linha de frente na direção da escola, Exatamente. hoje como professora na universidade, né, na faculdade. Gente, nós vamos ter que mudar, nós vamos ter que mudar muita coisa. E até, Zizi, eu quero te falar que no curso de pedagogia, na grade de pedagogia, eu lembro que eu tive psicologia 1 e psicologia 2. Muito pouco. O pedagogo hoje vai ter que aprender mas eu sobre... tava falando com ela antes de começar. Então pronto. Me Eu conta falei o que vocês pra- estavam conversando, gente, que eu cheguei atrasada Não, pra gravar o menina, eu programa. queria trazer pra ela um monte de ideias, um monte de coisas que a gente... É pouco. A gente não consegue encontrar gente assim, não. Gabaritada todo dia, pois não, é. entendeu? Por quê? Porque eu quis dizer assim, eu falei, Zizi, eu acho fundamental trazer informações para os novos educadores que estão chegando. Sim. Por quê? Ah, mas ele vai vivenciar isso em sala de aula? Vai. Mas se ele tiver uma bagagem, se ele tiver um livro, se ele tiver uma informação de quem viveu aquilo e pode dizer para você, não faça assim. Vai por esse caminho, entende? Igual você fala assim, vai pelo viés do amor, vai. Você vai dar certo aqui. Se você bater, der murro em ponta de faca, não vai dar certo, entende? Agora, mas só, Isso é gente, importante. A gente precisa tomar muito cuidado para não tornar pobre esse termo da Sim, pedagogia do sim, amor. Ele é sim. muito rico. Nossa. Mas você Ele sabe não como é que um eu chamo termo ele? piegas. Eu chamo ele de pedagogia humanizada. Exatamente o termo que eu Entendeu? usaria, sabe? É tornar a educação cada vez mais humanizada. Porque quando a gente Produção, fala meu Deus. Uau, eu não dou conta, eu vou embora. uma Quando a pedagogia gente fala humanizada. dessa educação voltada para os aspectos socioemocionais, a gente está falando numa educação que enxerga o humano. Isso, E enxerga que o me outro. enxerga Ai, como perfeito, humano sim, e me nossa. ensina a enxergar o outro. E é isso que nós temos que trabalhar com as nossas crianças, Isso né? mesmo. Ensinar esse aspecto mais humanizado das relações. Nada mais é do que as relações interpessoais melhores trabalhadas Até na porque escola. é o primeiro lugar social que essa criança está vivendo. Sim. Entendeu? Ele chega naquele ambiente e ele precisa aprender a desenvolver ali muitas habilidades. As que trouxe com ele e as que ele precisa desenvolver. Então, se a inteligência emocional, a alfabetização emocional, como nós falamos no início, é responsabilidade de todos nós precisamos nos unir, né? Isso. Para alcançar isso. Então, é essa parte desse humano na escola, é essa parte também na família, porque, Isso. gente, quantas... As famílias, Ai, é muito difícil. elas precisam muito aprender, porque eu até comentei no no outro programa que nós gravamos com as meninas, a minha filha chegou em casa contando que a amiguinha pediu o grampo da pasta dela emprestado, porque o grampo dela tinha sumido e que se ela chegasse em casa sem esse grampo, a mãe dela ia matar ela, né? Ai, Porque a gente escuta muito isso, né? Ah, a outra jogou a água fora porque a minha mãe falou que eu tenho que tomar a água toda da minha garrafinha, então eu não posso... Vou Aí, então fingir. ela precisou mentir, ela preferiu mentir, porque Do senão a que mãe falar. ia brigar, né? Então, esse humano, Zizi, que você falou que é algo assim extraordinário, gente, sem exagero, porque realmente isso é Ele muito. transcende, Isso é gente. de alma nobre. É Eu falo que educação. É meio altruísta mesmo. É para quem é nobre. Educação é algo não muito. pode ser qualquer. É uma nobreza, né? Então, o que acontece? Isso também vai precisar desse conjunto, então, né? De pessoas nobres que entendem um pouquinho sobre essa educação da aprendizagem, essa educação emocional. Pensa no desafio. Gente, o que vocês acham? Grace, eu vou te falar, quando tem palestra para pais que a escola contrata, eles não querem ir embora. Nossa. Por quê? Porque cada fala, cada pergunta, você não precisa nem te preparar nada. Quando faz Sim. uma pergunta, mas o meu filho deu uma birra.
Sabe assim? Aham. Eles vão de um extremo ao outro, Sim. da birra ao esconder um material dentro da mochila. É. Como eu vou lidar com isso? É como se os pais quisessem só respostas. Entende? Eu falo que devia existir uma escola para pais. Sim. Aonde a gente pudesse, eu falo assim, um instituto, sabe assim, para pais, onde você vai lá e vai dizer assim, respira, igual a gente falou aquela hora. Olha para o seu filho, mas olha para ele como um indivíduo que está para aprender. Sim. Entende? Ele depende de quem? Hoje eu gravei um vídeo, minha filha deve ter postado já, falando um pouco sobre isso, sabe? Eu falei sobre aquele poema Enjoadinho, do Vinícius de Moraes, né? Que fala assim, filhos, porque se não tê-los, como sabê-los? Mas se eu tenho que olhar para ele como algo que eu realmente quis. E ele só vai desenvolver, ele só vai chegar no patamar que eu desejo, se eu olhar para ele com essa intenção. Então, eu vou ensinar, eu vou colocar sobre ele aquilo que eu acredito, os meus valores, Sim. a minha formação, uma excelente escola, ou o meu tempo, eu vou gastar Sim, com o ele. tempo, né? Nossa, eu bato que muito hoje em nessa dia tecla. não existe. Mas olha, Marisol, eu vejo uma necessidade também, muitos pais, eu sou procurada por pais, e eu vejo essa necessidade, muitos pais querem melhorar a qualidade das suas relações interpessoais, Sim, a sua eles têm inteligência interesse. emocional, Sim. para que eles possam auxiliar os seus filhos. Perfeito. Né? E muitos pais não sabem como Como fazer. Não sabem E é papel de conduzir. onde? A escola do seu filho tem que trabalhar isso. Sim. Porque Exato. se há uma parceria comunidade, família, escola, para que a criança se sinta acolhida Tem na que sua existir. inteireza Aham. desse ambiente socioemocionalmente preparado para a aprendizagem dessa criança, assim, essa é a escola do seu filho que tem Ela que trabalhar precisa, essa ela inteligência precisa emocional. promover Ela tem que isso. formar os professores, Isso mesmo. ela tem que trabalhar palestra para os pais, Sim. ela tem que dialogar, Tem. ela tem que dividir e aprender com essas famílias Dividir também. e aprender. Sim. Eu Isso. vejo essa carência nos pais hoje em dia Essa também. angústia, né, Zizi? Eles carregam, sim, os Carrega. pais, né? Eles se preocupam com isso. E assim, hoje, o que eu vejo muito com a minha experiência aí de quase 6 anos de consultório? Que muitos transtornos, problemas, né, que os adultos enfrentam hoje, isso está ligado a uma infância, Sim, é a aquela raiz, né? construção. Eu até gosto muito de falar, por exemplo, pega uma criança, gente, de 2 anos, 2 aninhos, teve a oportunidade de ir a participar daquele primeiro momento da educação infantil. 2, 3, 4, 5, jardim 1, jardim 2. Fez essa preparação ali na educação infantil. Aí, Zizi, pega outra criança que não teve oportunidade. A mãe não conseguiu vaga, não teve condições de pagar uma escola. E essa criança não pôde participar nessa educação infantil, de 2 até 6 anos ali. E aí essa criança foi a primeira vez para a escola com 6 anos. Aí, gente, qual criança que vai se desenvolver de forma mais rápida, que vai ter mais bagagem? Então, assim, aí você pensa nesse processo da alfabetização emocional. Uma criança que está inserida dentro de um lar, que é uma família saudável emocionalmente, uma família que já tem contato com o que a Zizi está trazendo para nós, essa família está tendo um apoio da escola, essa família buscou uma forma de avançar, de crescer nas suas emoções, e aquela criança que está em um lar que ele é disfuncional, que a família não teve oportunidade, que a escola não teve essa alimentação abordagem. é outra. É porque nós estamos falando disso, Zizi, mas tem uma realidade gigante, que a É educação isso mesmo. emocional, a inteligência emocional, vou até mostrar aqui para vocês esse livro, ó, do Daniel Goleman, que foi dentro de uma escola. Eu tive contato com esse livro, foi quando eu me apaixonei por essa metodologia e que eu resolvi seguir essa área da inteligência emocional dentro da educação, porque eu me perguntava assim, por que não essa metodologia Não dentro da está escola? lá dentro. Então, a criança que vive em um contexto disfuncional, que ela não tem, então se a gente faz essa comparação, né, você vai ver que a criança que ela entra na escola ali, na educação infantil, aprende de forma lúdica, ela acaba se desenvolvendo melhor. Sim. E a criança também que está inserida em um ambiente onde tem essa cultura, né, dentro de casa, e lá na escola, a Zizi vai falar muito, lá na escola, projetos dentro da sala de aula, para começar a apresentar. Qual que é o primeiro passo da inteligência emocional, gente? Apresentar isso, porque a pessoa nunca experimentou, não sabe o que é, não sabe respeitar nem o seu limite. Nem o seu limite, Imagina o exatamente. limite da criança, entende? Eu até quero deixar aqui, antes de passar aqui a fala para as meninas,
sobre os 5 passos que o Daniel Goleman, ele traz na metodologia dele, na teoria dele. Ele é um especialista no assunto, um psicólogo muito renomado americano. Ele traz na fala dele que, gente, é super fácil. Ele fala que só são 5 passos, Marisol. Só 5 pra você dorme ontem, amanhã você tá ótima na inteligência emocional, tá tudo certo. Amanhã a mãe não grita mais. Amanhã, né, você não sai brigando, buzinando o trânsito aí, feito da falta de ar. Síndrome do pânico, né? Vamos falar de coisa mais grave, né? Então, o que acontece? Ele fala só 5. O autoconhecimento, o autocontrole, a habilidade social. Sociabilidade. A parte da automotivação. Eu amo essa parte da automotivação, porque, gente... Não adianta, você pode ir num evento motivacional, eu amo, que eu sou louca com essas coisas. Você vai lá, você é motivado, você vai pra sua casa feliz. Eu já passei por isso, que aí foi 7 dias em São Paulo fazendo, cheguei em casa, parece que eu tava voando, tava nas nuvens, né? Só que depois a realidade vai voltar. Então, a habilidade de você olhar no dia ruim também, aquele dia que tá dando tudo errado, você bater no peito e falar assim, deixa eu te falar, bom ou ruim, eu vou seguir do mesmo jeito. Isso é automotivação. Mas, gente, essas habilidades, elas são difíceis. Por isso que a gente precisa começar a trabalhar com o adulto, com a criança. Sim, né? desde pequeno. Faltou uma, acho que é a empatia. Tá na colinha aí? Empatia? Não, eu até tinha, se a conversa fluiu para esse lado, para um lado mais técnico, eu tenho aqui, porque o Brasil segue 2 linhas de inteligência emocional. É o COSEL, né, que é Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning. O Big Five Factors, que eu acho que é do Daniel Goleman, né? Sim. Que são lá os fatores de personalidade, os domínios das habilidades socioemocionais, que é experiência, consciência, os termos aqui estão simplificados, eles são experiência, consciência, amabilidade, extroversão, estabilidade emocional. Né? Sim, não, sem dúvida. E certamente ele desenvolveu. Eu não li esse livro, mas já li outros, eu tenho outros livros do Goleman de inteligência emocional. Você já fez a ferramenta do perfil comportamental? Não então nós vamos fazer que você vai ficar apaixonada. Precisamos fazer. Agora, se algum ouvinte estiver se perguntando, e aí, porque fala alguma coisa, como é que eu posso começar a tratar isso na minha casa? Como é que eu faço isso na minha sala de aula? Eu gosto da né? prática. Então, esse momento é um momento de primeiro olhar para si. Né? Pensar o seguinte, que inteligência emocional eu tenho? Todo mundo tem alguma. Tem, né? Uns mais desenvolvidos, outros menos. Então, tentar enxergar em si que inteligências emocionais eu já desenvolvi e que outras eu posso desenvolver. A Agnes já falava, né, das inteligências emocionais. Sim, há muito tempo, né? Habilidades. Sem dúvida. E aí o seguinte, eu preciso ver como é que eu me relaciono com o outro, né? Quando o outro não diz o que eu quero ouvir ou quando ele se contrapõe a mim, eu miro, eu fico nervosa, qual é o eu meu acho que ele tem que concordar comigo, situação? ou eu tenho uma boa capacidade de aceitação. Começa a se avaliar e começa a colocar no papel. Não, quando é uma situação X, eu tenho dificuldade em aceitar a opinião do outro quando ele se posiciona mais enfaticamente contra mim. Quando ele é suave, quando o papo é tranquilo, eu fico bem. Então, comece a se analisar. Acho que esse é o primeiro passo. Nossa, é quando você faz o enneagrama, que você se reconhece, né? Isso. E você, o segundo passo é trabalhar com o outro que mora com você, que vive com você, que trabalha com você e que é seu aluno. Então, olhar no olho dele e falar, o que você está sentindo agora? Por que você está nervoso? O que te fez ficar nervoso? Eu quero te entender e quero que você me entenda também. Porque a capacidade socioemocional de se relacionar, ela é, na verdade, a capacidade de compreender o outro e de compreender, isso mesmo. E compreender a nossa relação. E saber que o outro é diferente de você. E que às vezes ele se irou, mas se você respirar um pouquinho e deixar para responder daqui a pouco, vocês vão ser capazes, e a desculpa vem automaticamente. E ensinar isso para a criança não tem mistério. Não tem mistério. Não precisa de palavras bonitas, né? Só aprenda a fazer esse exercício no seu cotidiano, que vai da sua casa, da sua sala de aula, para tentar. Não diminua tem que trazer isso isso da sua casa para o seu trabalho, entende? A mesma coisa que você faz em ouvir o seu aluno, leva isso também para sua casa. Isso. Quando você atende, por exemplo, uma criança que tem TOD, o que você faz com essa criança? Você faz ela refletir. E o TOD é muito, além de transtorno ser opositor, tá, gente? desafiador,
É que aquela criança que, se você fala que é X, ela quer Y. Ela exato. tem uma necessidade de se te contrapor, enfrentar. de ser o oposto do que Exato. você está dizendo o tempo todo, Tempo do todo. E enfrentamento. o que você, E enquanto uma mente mediadora? inflexível. Se você trabalha Inflexível, a Grace. flexibilidade da mente, eu aprendi a trabalhar com essas crianças, essa flexibilidade. Né, Marisol? E o nosso cérebro, ele tem essa plasticidade. Sim. E nos ajuda a conduzir essa criança. E quando isso começa a na movimentar. infância? Menina, é por isso que eu te falo, Grace. Se todo mundo tivesse um pouquinho só de conhecimento, Aham. entendeu? Se cada educador Porque todos de cada nós turma... precisamos. Até hoje. Ela não acabou de falar que estava estudando? A gente não estuda o tempo inteiro? Sim. É isso que eu falo. Então, quando eu vou numa escola, eu falo assim, o que você está estudando agora? Porque é a formação da escola. Você está inteirado no problema do seu aluno? Não precisa de ser especialista. Não mas precisa. nem um pouco. E não As pessoas desvalorize, complicam, né? Não desvalorize. Nem acho que você é o maior expert no assunto. É Entender, né? Um pouco isso. de humildade para si, Perfeito, trabalhar isso. é a troca. Ô, Zizi, teve uma fala sua também aí, juntando um pouquinho do que vocês falaram, sobre essa parte, né, de entender o outro, essas questões aí das habilidades, da inteligência emocional e tudo. Até eu falei do perfil comportamental, eu me apaixonei por essa ferramenta. Ela é bem conhecida hoje no mercado, a ferramenta é muito usada no mundo empresarial, porém eu trouxe ela para dentro do consultório porque eu aplico nos pais. Por quê? O perfil comportamental, gente, é uma ferramenta. Existem várias ferramentas, a Marisol falou sobre o Enneagrama, porque aí nós vamos para uma parte, Zizi, do autoconhecimento, que é a prática. Tá, eu estou falando sobre os pontos que eu preciso desenvolver, mas espera aí, como desenvolver isso, né? Porque aqui é uma ferramentazinha, uma brincadeirinha que eu vou aplicar no consultório, eu vou desenvolver uma habilidade na criança. Sim. Como desenvolver na família? E eu gosto muito de aplicar essa ferramenta, porque, Zizi, dentro dela tem um gráfico do nosso cérebro. Quando ele traz quando os pais respondem, eu vou somar ali e vai me trazer um resultado. Quantitativo. Naquele resultado, eu vou fazer o gráfico. No gráfico, eu percebo se aquele pai ele trabalha mais dentro do lado dele do cérebro racional ou se ele trabalha mais dentro do emocional. E isso é incrível, porque isso pode mudar a fantástico. história. Porque o Augusto Cury, ele fala sobre planetas emocionais diferentes, que no futuro gera vários problemas de relacionamento na família, no mundo, né, na sociedade. na sociedade Então, se geral. você entende... Eu falo, se eu tivesse conhecido isso antes, eu teria resolvido muitos problemas bem mais cedo, né, gente? Então, o que acontece? Aí lá, você monta o gráfico. Se você, Zizi, estiver mais dentro do seu lado racional, nós vamos pegar você e desenvolver um pouco do seu lado emocional, porque o racional, trazer um ele tem mais equilíbrio, na ausência, verdade. isso, do sentimento, ele tem mais dificuldade de se colocar no lado do outro, porque ele pensa tecnicamente e é daquele jeito, e ele é mais metódico, são aquelas pessoas mais perfeccionistas. E o outro lado, o seu lado deu mais emocional, Zizi. Aí nós vamos ter que desenvolver o quê? O seu lado racional. Por quê? Porque não dá para ser emocional o tempo todo. Tem momentos que você tem que decisões. Então, pensa desenvolver essa maturidade. Exatamente. Porque as crianças que têm dificuldade, elas já enfrentam essas dificuldades No cotidiano. no dia a dia delas. Às vezes uma criança que ela já é metódica, ela já é racionalzinha e a mãe não conseguiu trabalhar dentro da habilidade do jeito que aquela criança trabalha e a mãe já começa a criticar porque você é assim, porque não sei o quê. Ela vai trazendo para ela, para a mente dela e vai gravando aquilo. Então ela vai trabalhar pensa, diante disso. Se a mãe fala, nossa, eu percebi que meu filho, eu já começo a avaliar as crianças no início, se elas estão mais dentro do ladinho mais racional ou do emocional, né? Porque dentro das pesquisas do hemisfério, Zizi, acho que eu já peguei aula com você, não sei se foi com você, dos hemisférios. Não, do comigo hemisfério direito e esquerdo. Que é a parte de ali, cada pessoa tem, assim, você nasce com habilidade mais aguçada, Um né? lado As mais pesquisas desenvolvido. mais desenvolvido. Porém, o que é inteligência emocional? Vamos matar a charada? É quando você descobre qual lado é mais aguçado Sim. e você consegue desenvolver Começar o a outro. desenvolver o outro. Pensa isso, gente, que incrível. É igual Sabe que quem eu- é destro, né? Que você vai É interessantíssimo, treinando. porque vocês falam e eu vejo o quão fantástico a pedagogia se desenvolveu quando se associou à neurociência. Sim! Ai, a É um neurociência veio entendimento pra, né, do ser gente? humano que é fantástico, né? Que é fantástico. Ontem eu dava aula na Apaixonante. disciplina de gestão escolar e aí eu ensinava análise SWOT, né? Que é aquela ferramenta para ser aplicada na empresa escola, né? Numa empresa escolar. E eu fico analisando que essa é uma ferramenta da neurociência
para desenvolver uma análise SWOT do cérebro, para você ver as cérebro. suas forças, as suas E as suas fraquezas, co- as suas ameaças e as suas oportunidades. O teste faz muito isso também. Pontos fortes e pontos fracos. Isso, que é, na verdade, da administração usa essa análise SWOT, que é fantástica, para você poder avaliar ali os problemas e os elementos positivos e negativos, para poder desenvolver a empresa-escola, né? E eu vejo o quanto é você poder avaliar, se avaliar, avaliar o outro e usar ferramentas que são do processo pedagógico de avaliação para desenvolver seres humanos. Sim, isso é que é isso é o que há incrível. de Sabe o diferente. que eu tenho visto e eu tenho verbalizado isso em todo lugar que eu vou? Tem uma escola aqui em Goiânia que depois, quando terminar, porque a gente não vai fazer propaganda, tem uma escola aqui em Goiânia que tem uma neuropsicopedagoga por conta. E é fantástico. Sim, Você sabe por quê? psicólogo. Porque ela ajuda isso. Vem o professor e fala, não, olha, eu cheguei no meu... Não dá. Entendeu? Então, vai além do que o pedagógico ensinou. Sim. Vai Tem além uma da rede de psicologia, apoio ali que uma rede de apoio. Aí, o que você vê? Não, eu preciso falar com os pais. Aí, você já chama a família. Aí, traz a família, acalma aquela família. Você, é como se fosse o cerne, entende? E você orienta ali, pai, mãe, criança... Passa para o professor o feedback. Imagina associar isso à formação de professores pedagogicamente preparados para lidar com essas intempéries da criança, Sim. para lidar com esses aspectos emocionais E eu e falo transtornos que mil esse hoje era em um dia sonho tem. que eu tenho, sabe? De ver Não era, não, é ainda. um Seu neuropsicopedagogo dentro de cada escola, não só em Goiânia, mas que isso fosse, que isso chegasse a todo mundo, acessível para todo mundo, entendeu? Sim. Por quê? Porque você está trabalhando com formação de ser humano. Sim. Por isso é uma trabalha pedagogia lá na humanizada. escola com um projeto finlandês, né? O projeto nosso projeto apaixonante. pedagógico é baseado num projeto finlandês. A educação finlandesa, a gente sabe que a Finlândia é um país que se preocupa muito com todos os elementos do desenvolvimento humano, mas principalmente com a felicidade do ser humano, né? O ser humano é feliz? Deu tempo já? O ser humano é feliz? O ser humano é feliz. Ah. O ser humano é feliz, né? Então, Aham. e o desenvolvimento dessa felicidade é preciso que a gente trabalhe na escola. O Seligman fala muito sobre emocional isso. É a busca da felicidade, É a busca da da criança felicidade. poder ser criança. Que é o livro Florescer, você já viu? Do Seligman, o Florescer. Sim, É a psicologia do futuro. Exatamente, que é florescer para quê? Para você ser feliz. você A gente dar tem que conta. buscar, não é que você não tem que ser feliz o tempo todo. Não, claro nem que dá não. pra Isso é ser. satisfatório. Ó, Não, Zizi, não mas você precisa sabia disso. sabe que eu aprendi que gratidão, felicidade, ela tá relacionada também com aconteceu uma coisa muito boa na sua vida, o melhor momento da sua vida. Casou, foi mãe, se formou, aqueles momentos da nossa vida que é um marco, né? E também aconteceu uma coisa muito terrível. Mas se você é um ser humano que consegue passar por essas duas etapas e seguir a vida, é a gratidão. É né? E gratidão tem uma forte relação com espiritualidade. Nossa, com perfeito. religiosidade, com Deus. Nós vamos que habita gravar em daqui uns você. dias sobre Tudo isso é muito importante, né? Então, se você é cristão, ou se você tem uma outra religião, mas encontre algo maior que te faça levantar, sorrir e ser grato pelo dia. Grato pelo dia, que Né? está Grato muito pelo relacionado dia. à fé e à esperança. Né? Porque se você tem fé, ela está muito ali, é tênue a esperança. Eu não reclamo mais, gente. Parei de reclamar. Quanto mais você reclama, mais o negócio piora. Então vamos ser felizes, gente. Mais, não é? Eu aprendi, sabe o quê, Marisol? Aprendi a procurar a solução, porque todo problema tem uma forma de resolver. Só não tem jeito pra morte, gente. Mas o resto... E ainda né? assim, se você tiver vida eterna garantida, ela tá... Eita! Então tem solução. Tá vendo? Descobri Basta agora, você gente. aceitar. Tinha até esquecido. É isso, entendeu? Perfeito, gostei muito. E essa parte da espiritualidade também, né? Nós vamos gravar sobre isso, falando sobre a importância de desenvolver a espiritualidade na infância. Até mesmo porque hoje a ciência fala sobre isso. Né? Não é nem questão de religião, não, gente. Isso aqui é um assunto que nós temos que debater para ajudar. Nossa missão aqui, de todas nós, é ajudar a família, é ajudar a escola, os educadores, né? Até mesmo porque o educador, gente, nós nem falamos sobre isso, mas ele tem também os problemas, os sentimentos dele, a vida dele, né? Muitos. Então eu preciso também, como é que tá a Zizi, que tá lá na linha de frente na escola? Peraí, como é que tá meu educador? Faz de conta que eu sou a professora lá na sua escola, né? Tô vendo que a Grace... Né? Aconteceu isso comigo na escola uma vez. Grace, você emagreceu essa semana? Como é que você tá? O que tá acontecendo? Sentiram que eu não estava muito bem, né? Porque eu tinha uma turma de 36 alunos. Ninguém fica muito bem com a turma de 36 alunos. Gente, É um não desafio fica. muito grande. E eu quase fiquei doente.
Grace, não tá tudo. O que tá acontecendo? Você emagreceu? Eu falei, olha, o negócio aqui tá punk, viu? Então, assim, entender. Peraí, o meu educador, o que aconteceu? Ele está? Né? Tá tudo bem? Então, assim, às vezes nós somos insensíveis também, sabe? Sim. Por isso que eu sou muito a favor eu gosto muito de falar sobre isso e desenvolver as pessoas que realmente, às vezes, elas estão no nível, até mesmo, Zizi, a criança que tem o QI elevado, não sei se você já ouviu falar sobre isso, que tem o QI elevado, né? As pessoas que são bem racionais, elas têm uma ausência ali do sentimento, então a gente precisa desenvolver essas pessoas. Precisa. Como que eu vou desenvolver um professor que sabe acolher, uma mamãe que sabe acolher, um papai que sabe acolher, uma diretora, um coordenador? Porque às vezes está todo mundo ocupado na escola. Você é a diretora. Às vezes tem diretor que vai virar, você não, porque você é uma estudiosa. Você tem amor pela educação. Mas o diretor que vai falar assim, deixa eu te falar, isso aí não é problema não. Liga, dá um relatório e fala pra mãe levar pra terapia, porque deixa eu te falar, já lavei minhas mãos, não tem nada a ver com isso. Meu papel aqui é outro. Meu papel aqui é outro. Exatamente. É até o caso do menino que eu falei pra vocês, ele levou uma suspensão e assim, eu estava investindo tanto naquela vida. Quando ele levou aquela suspensão, quem não teve inteligência emocional na hora fui eu, porque eu fiquei frustrada. É porque fica. Eu olhei e falei, não é possível. E eu fui igual uma galinha choca mesmo, que sou dessas dos meus alunos. Cheguei lá na coordenação, a coordenadora virou pra mim e falou assim, eu já sabia que você ia vir aqui igual uma galinha choca. Eu falei assim, não, eu vim mesmo. Sabe por quê? Porque eu tô me doando muito pro desenvolvimento dele. Por que não me chamou? Por que não conversou pra gente tomar essa decisão juntas, né? Não, suspensão e tal. Peguei ele antes dele entrar na sala, todo mundo ficar rindo, porque escola então, você falou, eu peguei, fechei a porta da sala, chamei ele no cantinho e falei assim, olha, ele tava olhando pra baixo, né, claro. Frustrado, decepcionado, levei uma suspensão, né, tipo, não sou digno, estou expulso da escola por 3 dias, né, e tal. Assim, isso daria um tema para um outro programa, que é essa parte da punição, depois nós vamos falar sobre isso. E aí eu falei pra ele assim, levanta essa cabeça, levanta, olha pra cima. Essa suspensão não é o fim, não. Sua vida não tá perdida por conta da suspensão, não. Isso vai te ensinar alguma coisa, vai ser bom pra você, mas você não é essa suspensão, você é muito mais do que isso. Tem que mostrar. Aí eu falei pra ele, pode ficar tranquilo, fica aqui que eu vou entrar na sala. Entrei na sala e falei assim, olha aqui, turma. Eu sempre tive um bom relacionamento com os meus meninos, né, sempre cativo muito eles, trabalho esse lado afetivo. Eu falei assim, olha, ô turma, é o seguinte, fulano vai entrar aqui, eu gostaria que vocês respeitassem. Não quero piadinhas, não quero brincadeira, não quero falta de respeito. Produção, tudo certo aí? Não quero falta de respeito. Na hora que der nosso tempo, aí não quero falta de respeito. Então, vamos respeitar o colega, né? Todos nós erramos e tudo. Então, ele vai voltar e eu gostaria que vocês respeitassem. Ele entrou na sala, todo mundo ficou. Tranquilo. Ele foi para suspensão, voltou, todo mundo. Acabou ali o caso. Mas, assim, em outra situação, talvez uma outra professora poderia tentar, tá vendo? Levou suspensão. Se você não fizer merecido. Também. E vocês também, ó. Serve de aviso. Serve de aviso para vocês. Onde entra, Zizi, a inteligência emocional nesse ponto? Já respondendo e também pegando o gancho com a sua fala, sim, eu não acredito numa escola em que as relações são unilaterais, em que o professor é um fora de sala de aula e outro não dentro, pode em ser. que se ensina umas coisas para a criança, mas na sala dos professores se pratica outra. Isso, eu não acredito numa escola que que tece a humanidade, fala que temos que trabalhar as inteligências socioemocionais, o campo relacional dos nossos alunos, sendo que ela própria não trabalha o campo relacional da sua equipe, em que a professora não consegue levar isso para casa. Problemas todos nós temos em casa, na escola, na sala de aula, mas a escola precisa ser um ambiente educador. Sim. Um ambiente educador o próprio nome diz, né, gente? Exatamente. Onde o educador não é o professor apenas, não é o diretor, não é o coordenador. É quem está na portaria, quem está na recepção, quem está na cozinha, quem está na limpeza, quem está na sala de aula. É a escola do sonho. Todos somos educadores. Sim. Essa escola é uma escola que vive educação. Eu acredito numa escola em que o professor ele tem liberdade de falar, olha, eu não estou me sentindo bem, essa sala de 36 alunos não está legal para mim. Nossa, outro elemento importante, eu não acredito numa escola que tem 36 alunos numa dentro da sala de aula. Meu Deus do céu.
vai além da humanidade. Sim, não não é dá. possível. O ensino não é de qualidade, né, Zizi? Não tem não é como. isso. Não tem Não como. tem Mesmo como que você ser. tenha a Pode tentar fazer um professora e milagre duas lá. estagiárias dentro da sala de aula, ainda Não assim tinha nenhum, hein? É impossível desenvolver uma educação com qualidade nessa quantidade de Não alunos. tem como. Porque você não olha a criança como indivíduo. Sim. Você não é nem É no vista como coletivo ali indivíduo. todo mundo, né? Você não é vista como indivíduo, como professora, porque colocar é desumano com o Sim. educador. Eu falava muito isso. Eu falava, gente, isso é desumano. Hoje, quando eu vejo um professor enfrentando essas realidades, eu falo, gente, isso é desumano, né? É desumano. O professor é muito desvalorizado, né? O professor precisa ser ouvido, né? Essa questão que você falou da inteligência emocional aí para todos, né? Essa questão de trabalhar a todos. Em alguns interiores que eu fiz algumas capacitações em escolas, teve um secretário que perguntou para mim, Grace, o pessoal da limpeza e tal, da cozinha, eles devem participar? Eu falei, claro, eles vão amar, sabe por quê? Porque esse assunto é para todos nós. Eles vão amar. E eles amaram mesmo. Teve um interior que teve o pessoal da equipe da cantina, do lanche. Gente, elas vibravam, elas participaram, elas interagiram na palestra o tempo todo. Elas falaram, não, tem que ter mais, não deu para entender tudo, não. Faltou. Então, assim, isso é muito importante para todos nós, né? Exato. Ontem, eu sentada na mesa de reunião com um dos diretores da nossa escola, a gente discutiu o seguinte: o quão de inglês os funcionários têm que falar. Aí nós discutimos, nós vamos ter curso para os profissionais da limpeza, da portaria. Eles precisam aprender Nossa, inglês eu inglês. preciso, gente. Porque primeiro que é importante para a autoestima deles. Sim. É importante para eles se comunicarem dentro da escola. É importante para a vida falar um idioma. Sim. E libera, e abre outras sinapses. Sim. Né? Te libera outras inteligências. Isso mesmo. Então, nós vamos trabalhar isso. E outros projetos também. Deixa eu falar um pouquinho da escola. Então tá, gente, nós estamos quase chegando no fim. Nós temos ainda muitas coisinhas aqui, nós vamos finalizar. A Zizi vai falar um pouco dos projetos dela, vou agradecer também elas no final, vou falar um pouquinho aqui do livro que eu ganhei hoje, gente, da Marisol, Nos Bastidores da Educação. Gente, uau, que isso, incrível. Vai lá, Zizi, fala um pouquinho do seu projeto aí pra gente. Esse projeto é algo absolutamente inovador. Nós não temos nada nem parecido em Goiânia. Fantástico, Nós temos né, uma gente? outra Nós vamos lá nessa escola, escola, Lógico que a gente vai. Uma outra escola em São Paulo que se equipara. Olha, se nós equiparem. a Winsford Global Education é uma escola que vai funcionar a primeira unidade ali na 136. São 3 lotes, aquele onde era o Detroit, ali em frente ao Excalibur, o lote de frente é esse, Já tem vi mais a 2 construção. lotes no fundo, é um lote imenso, mais de 2.000 metros quadrados ali de construção, uma escola linda, uma escola com um projeto pedagógico baseado na BNCC e no projeto finlandês. Nossa. Esse projeto finlandês é esse projeto que quer que a criança seja criança, que ela seja Claro, feliz, ai, sabe? sonho. Nós vamos trabalhar, Nossa. sabe, a concentração, Perfeito. a capacidade de desenvolvimento da responsabilidade de si Sim, e pelo e o outro, por outro. si e pelo outro. Nossa, uau. Né? Para vocês terem uma ideia, os projetos, os quests, que são os projetos do After School, depois da escola, e é uma escola que vai funcionar das 8 às 15 horas, e depois olha tem que o legal. After School. Legal. E o After School não vai ser aula de balé, aula de Karatê, mandarim, xadrez. não vai ser isso. Ah. Vai ser um projeto multidisciplinar. Ai, Em que Grace. projeto o aluno vai ter. Fosse assim, hein, Já gente? pensou? É muito, muito legal. Eu estou super empolgada, porque é um eu projeto também sou fascinante. Um projeto em que as crianças vão ter aula 2 ou 3 vezes por semana e que eles vão desenvolver aprendizagem de um idioma, da cultura, da arte. gente. Vamos Nossa, trabalhar, maravilhoso. às vezes, um idioma associado com xadrez. Então, são projetos. Não é uma aula de mandarim. É não é projeto. uma aula de culinária. Não, os a projetos são escola. projetos muito diferenciais. Nossa. Em que a sala de aula tem 15 ou 24 alunos para o fundamental. Olha Nossa, isso, 15 gente. alunos quantidade. para a educação infantil dos 2 primeiros anos e 21 para os Dos 2 dois últimos anos Vai da entregar educação qualidade, infantil. né? Educação e Sim, qualidade. o professor vai ficar o dia todo conosco, ele vai ter o tempo dele de aula e vai ter o tempo de formação e planejamento diário, ele não vai precisar levar trabalho para casa. Oh, glória Nossa, a me Jesus. leva pra Gente, escola, gente, que eu já Não tem tarefa para casa, porque o pouco tempo que ele vai ter fora da escola é da família. Que legal! É para ele curtir com a família. E a gente vai trabalhar com a família dentro da escola. Nossa, a família tem vai certeza estar, que vai arrasar o projeto. o nosso projeto envolve a família de forma que a família deve se sentir bem dentro da escola. E a escola é a casa
fora de casa, né? A criança vai sentir esse envolvimento. Os projetos tecnológicos são de babá. E os projetos de humanização também, né? Nós temos humanização, projetos que né? trabalham a liderança, Olha que isso. trabalham a formação de valores, que trabalham a ética. Sempre com desenvolvimento de projetos. Vocês não vão ver na sala do ensino fundamental 24 mesinhas e carteirinhas. Não tem 24 mesinhas e carteirinhas, porque são ambientes de aprendizagem. Os ambientes de aprendizagem. Então, as crianças, a professora não dá a mesma aula para todos. Eles desenvolvem pequenos projetos. Nossa, isso é um sonho, Então, gente. tem aqui uma mesa de círculo para 6. Tem aqui Outra. cadeiras individuais. Tem um espaço para Muitas coisas desenvolver acontecendo. altas habilidades. Aham, Que não é sim. só a criança que tem dificuldade que precisa ser trabalhada. Não. Quem tem altas habilidades, Sim, quem aprende mais rápido, quem quem é tem uma errado. inteligência mais voltada para uma área, ele sim. pode avançar. Sim. Então, o projeto pedagógico é lindo, Maravilha. é profissional demais, é um Nossa. projeto maravilhoso que vai trazer algo inovador. Aliás, a gente já tem notícia de que a gente está incomodando bastante. Com certeza. As escolas estão dúvida. muito Não existe preocupadas. isso aqui, ué. Tem até Não uma existe. escola que colocou um outdoor lá na frente da escola de tão preocupada que ela está. Mas não tem problema, não. tem Eu Ô, acho- Zizi, depois eu quero ir pra lá, hein? Quero conhecer, também Por favor, trabalhar vocês projetos. vão Conhecer. ter oportunidade de conhecer. Sim. Nós vamos fazer o projeto de lançamento do conceito Wins for Global Education, dia 2 de julho, é um ambiente fechado. Então, quem quiser participar, por favor, entre em contato comigo Já mandou aí? nas redes sociais. Vou anotar o e-mail de vocês, quero, mandar eu quero. convitinho para vocês. Gente, vale a pena conhecer, viu? Vale muito a pena. E me manda lá no Instagram, Zizi Rosariani, no YouTube, por favor, viu? Me sigam lá no YouTube, porque eu conto histórias no YouTube. Ela é bem legal. contadora G de pro pessoal seguir. história, Qual é seu gente. G? No YouTube no é YouTube. Zizi Educação. Zizi No- Educação. No Instagram é Zizi Rosariani, Zizi tá? Rosariani. E me mande, ou então mande um e-mail para mim, Rosariani Campos, com S, Rosariani com S, rosarianicampos@gmail.com. Me mande um e-mail falando, olha, eu quero conhecer essa escola, eu quero ir no evento, tá junto. que eu mando um convitinho super VIP para você, Ai, que porque chique. vai valer a Vai pena. valer a pena. É um projeto apaixonante. Nós já Já estamos, gostei, né, Grace? Marisol, deixa o recadinho do coração pro pessoal aí, que a gente tá chegando aqui, nós estamos chegando no final. Aonde te encontrar? Fala um pouquinho do seu trabalho. Então, vocês me contam no Espaço Caris, _ espaço sem cedilha, Caris, com Deixa K. seu Instagram. Esse é o Instagram. É? Aham. Espaço Caris. Então, sem o C cedilha, com K, _. Lá eu coloco vídeo para os pais, Ótimo. para as próprias crianças, para os educadores, para os diretores de escola. Eu faço formação, eu atendo no Palestras, consultório, tá? palestras. Tudo isso que nós conversamos aqui, Sim. eu levo diretamente para as escolas. Né? Porque é importante, né? A gente Demais. fala tanto dessa Bom. necessidade e os diretores de escola que não sabem aonde ir buscar, né? Então, pode dar uma olhadinha, me chama no direct. Eu escrevi esse livro nos Bastidores da Educação. É uma paixão. Deus me deu esse livro. Nossa, né? Deus é maravilhoso. Quem lê vai saber que foi ele que me deu mesmo, né? Porque não foi nada programado. E eu sei que tudo que Deus faz é muito perfeito. Sim. Né? Então, esse livro é para abençoar vidas, é para abençoar a vida dos novos que estão chegando lá na faculdade, conhecer, maravilhoso. sabe? Para saber como ele vai sair de lá e vai ter que enfrentar outras coisas, outros problemas, como que a gente faz. É isso. Gente, eu quero muito ainda, viu, Zizi, ser uma professora na universidade, onde eu vou falar, na grade lá da pedagogia, Eu vai ter lá também. inteligência emocional. Nós Maravilhoso. vamos levar muito, porque essa inteligência emocional, ela vai ajudar muito aí o coraçozinho das crianças, Isso das mamães, mesmo, dos papais, precisa. dos educadores, né, de quem está entrando aí para essa área. Ô, Não é Grace, só... ó, que? Minhas alunas, que certamente vão assistir aqui, meus alunos da FAC Unicamps. FAC Unicamps é um centro universitário que eu trabalho também. Vou levar vocês duas para dar palestra na escola e na gente que está antenada com o que é necessário para a educação Precisa. hoje precisa falar para Sim. os pedagogos Muito e também bem, lá na Zizi. escola para os nossos Sim, professores. Zizi, eles vão amar, porque eu fico observando os lugares por onde eu passo,
o olhar do educador, ele brilha quando você leva esse desenvolvimento humano, né? Isso é muito importante. Então, o que acontece? Eu quero agradecer vocês, meninas, que acabou o Pode da Grace. Quero agradecer. Gente, eu tive a honra de receber essas maravilhosas aqui. Dica de leitura, ó. Nossa, muita dica de leitura. Síndrome do Imperador, de Léo Freiman. Isso. A Zizi foi minha professora na faculdade. Que gracinha! Gente. Obrigada, viu, por ter aceitado. Que orgulho! Não é tão bem, Sua aluna, onde ela desenvolvendo um está. trabalho profissional maravilhoso. Te acompanho muito nas redes sociais. Parabéns, viu, Grace? Obrigada. Parabéns mesmo, E nós Grace. estamos juntos, gente. Então, ó, Beijo no coração pra vocês. Tchau, tchau. Tchau! Corta.